Gente, bem-vindos ao módulo 4. Hoje a gente vai falar sobre figurino nacional, tá? No Brasil, a gente tem o início do pensamento de figurino lá atrás, mais ou menos na década de 40, um pouquinho antes também, mas era basicamente, não tinha muita distinção entre diretor, cenógrafo, diretor de arte, figurinista, não tinha muito essa distinção. Muitas vezes a gente tinha até o próprio ator pensando nas próprias roupas, levando as próprias roupas, enfim, dependia muito da peça de teatro, da obra que fosse ser realizada. Mas a gente tem o início do pensamento de figurino de uma pessoa que vai pensar no figurino para um personagem, ou no styling para uma personagem, que difere um pouco, né? O styling, o que seria o styling e o figurino? O styling é como se fosse a gente vai conseguir roupas e ajudar a criar a estética de uma pessoa que existe. Eu, Carol, vou fazer o styling para mim mesma. Eu sou Carol Donato e farei um styling para mim mesma. Então, é uma composição visual que vai ajudar também a pessoa, o artista, a falar para o mundo, transmitir para o mundo uma ideia através das roupas, certo? Mas é uma pessoa que existe, não é um personagem. Figurino é mais para personagem, né? Para uma pessoa fictícia. Foi mais ou menos assim, um pouco de styling, um pouco de figurino, com Carmen Miranda, né? Carmen Miranda, ela criou essa personagem baiana para vender para fora. Então, a gente tem essa personagem que ela radicou-se nas chanchadas brasileiras, que foram os filmes dos anos de 40 a 60, mais ou menos, as chanchadas brasileiras. Ela se radicou nas chanchadas e ela se vende como essa baiana para fora do Brasil, né? Então, esse primeiro pensamento de figurino, mais ou menos por aí, foi com Carmen Miranda. Ela teve uma imagem criada, né? Enfim, um figurino criado para essa personagem. Então, a gente tem a primeira novela brasileira, chama Sua Vida Me Pertence, né? Ela é de 1951. Mas a telenovela, como a gente conhece hoje em dia, no formato que a gente conhece hoje em dia, né? Que influenciou gerações e gerações, ela se firmou mesmo na Globo mais ou menos em 70, nos anos 70. Então, a gente tem aí figurinista Marília Carneiro, maravilhosa, foi quem fez o pensamento e a construção do figurino da novela Dancing Days, que foi uma febre, as meinhas de lurex, tá? A Sônia Braga dançando e tal, nos anos 70, 79, se eu não me engano, essa novela. E foi uma coisa que as novelas influenciam o mundo inteiro, porque elas são passadas em vários outros países, mas no Brasil elas influenciaram muito, até o início dos anos 2000, 2010, influenciam até hoje, mas hoje a gente tem internet, então, né, hoje em dia um pouquinho menos, mas até 2000, 2010, foi, assim, as novelas ditaram muita moda no Brasil, né? Dancing Days nos anos 70, O Clone, né? Gabriela, a gente tem Bebel, né? A gente tem a Viúva Porcina, né? A Rainha da Sucata. Quem não se lembra do o Cigano Igor, né? Na novela Explode Coração, de 94, se eu não me engano. Enfim, a Marília Carneiro foi responsável por todas essas novelas. Então, ela é uma figurinista muito importante na história do Brasil, na história da televisão brasileira. Natália Duran é uma figurinista mais nova, né, mais recente um pouco, que ela foi responsável pelos figurinos icônicos de Bibi Perigosa. Então, a gente tem ali, né, ela com esses bores super cavados, mostrando muitos acessórios. O que ela passa, né? A Bibi Perigosa, por exemplo, naquele figurino inteiro preto, né, com acessórios dourados. Poder! Ela é uma mulher muito poderosa, rica. Enfim, aí a gente tem também a Bebel de Paraíso Tropical, né, que conta a história de uma garota de programa e tudo. Então, foi copiado no Brasil inteiro esses bores que a gente chama de Engana Mamãe, que é com esse fiozinho assim na frente, que não é um biquíni, ele é um maiô, mas ele é um maiô bem aberto. Então, esse Engana Mamãe que a Bebel usava em Paraíso Tropical foi muito usado, né, no Brasil, foi muito copiado. E a gente tem a Beth Filipek, que também é uma figurinista da Globo muito importante, que fez essa personagem Leona, né?
do Cobras e Lagartos. Esse platinado da Leona foi super copiado. O estilo dela também, preto e branco, que também demonstra né, o contraste. Normalmente, nas cores, quando a gente usa muito contraste, a gente demonstra que é uma personagem que quer passar poder, quer passar autoridade, né? Quer passar modernidade, né? Então, ela era uma pessoa à frente do seu tempo, moderna, que era antenada nas tendências e tudo mais. E a Beth Filipek também foi responsável por alguns figurinos históricos. Esses que a gente colocou aqui é da novela Lado a Lado. Então, a gente tem figurinos que são envelhecidos para classes mais pobres, antigas. A gente tem figurinos com rigor histórico de classes mais altas, também muito importante. Ela sempre se preocupou muito com esses detalhes na história, esses detalhes que ajudam a contar a história, né? Uma época histórica no figurino para dar credibilidade para a obra também, né? Não só importância, mas também credibilidade. E aí a gente tem não só novela, né? E teatro, né? No Brasil, a gente também tem, é muito importante, os figurinos do cinema nacional, né? Então, a gente tem os primeiros cineastas, né, no Brasil, Vitório de Maio, Afonso Segreto e José Roberto Cunha Salles são os primeiros cineastas. 1898 é o primeiro filme passado, o primeiro filme gravado no Brasil, retratava a Baía de Guanabara, tá? 1910 foi a época dos cinemas mudos. E em São Paulo, no Rio de Janeiro, tinha os cinemas mudos, eles chamavam músicos para tocar, cantar, enquanto passavam esses filmes. Era uma banda que ajudava o público a, enfim, ver o filme que não tinha som, né? 1930 até 60, a gente tem as primeiras produções maiores nacionais, que são as chanchadas, né? A gente tem a construção da Carmen Miranda, como eu falei agora há pouco também, né? A construção da personagem Carmen Miranda. Alceu Pena foi quem pensou no figurino dela, tá? Mais pesadamente assim. E aí a gente tem também a introdução do cinema novo, mais ou menos em 1950, com a estética da fome, né? Que a gente tem o Paulo Gil Soares, que foi um dos principais figurinistas do Glauber Rocha, tá? Com essa estética do nordestino e tudo que eles precisaram retratar, que não existia só Carmen Miranda, mas também existia o Nordeste, o sertanejo, né? Aí a gente tem o nome de alguns figurinistas aqui. Cris Camargo foi a figurinista responsável pela Central do Brasil. Veja, é um figurino que retrata a realidade do brasileiro da época, né? Não é um figurino... Muitas vezes o figurino ele não vai retratar só o belo, ele vai retratar a realidade. Então, Cris Camargo foi uma figurinista responsável por figurinos mais realistas, né? Patrício Bisso foi um figurinista muito importante, radicado no Brasil, argentino, radicado no Brasil, né, esse filme do Beijo da Mulher-Aranha. Antônio Medeiros, que foi meu chefe nessa montagem de Hebe, tá? Pra TV. Eu fui assistente dele no filme Hebe e na série Hebe. Então, a gente tem aqui essa cena icônica, né, de Andréa Beltrão retratando a Hebe quando assinou o contrato com o SBT, e ela usou esse vestido. A gente teve que recriar o vestido. Então, a gente fez uma releitura. Não foi uma releitura. Foi uma recriação de um vestido que existiu, que Hebe usou. E que foi Patrício Bisso que fez esse vestido. Então, quando a gente foi ele que fez o vestido original da Hebe. Então, Antônio, a gente fez esse vestido do zero, compramos tecidos, chamamos costureiras, bordadeiras, né? Andréia usa um colar da Hebe própria, né? Um colar real dela, todo cravejado de brilhantes, que custava um apartamento, basicamente, assim, caríssimo. Tínhamos segurança no set, enfim. Antônio é um figurinista muito renomado, ele fez algumas séries, algumas novelas, né? Ele foi responsável pelo figurino icônico, né, da nossa grande, maravilhosa Fernanda Torres e Andréa Beltrão em Tapas e Beijos. Então, enfim, tenho muito carinho por ele.
E aí a gente tem alguns outros figurinistas importantes. Cal Albuquerque, que foi responsável pelo figurino do Alto da Compadecida, um figurino super elaborado, lindo, super detalhado. Clodovil Hernandes. Clodovil, todo mundo conhece Clodovil, né? Uma figura super icônica da moda brasileira. Ele foi um estilista e trabalhou em obras nacionais também. Foi figurinista de filmes nacionais. Kika Lopes, que foi responsável por essa obra do Palhaço, um figurino lúdico, que conta a história de 2 palhaços. Então, é um figurino lúdico e é um figurino realista também, porque conta os bastidores, né, de artistas independentes, então é muito interessante. Anísio Medeiros foi um figurinista muito importante, antigo, que fez essa obra de Macunaíma, então é um filme muito icônico, né, do cinema nacional. Cris Camargo foi responsável pelo figurino de Carandiru, né? Que, de novo, a gente, né, traz aí... Não é um figurino bonito, né? Foi um figurino que retratou uma estética absolutamente sofrida, né? As roupas eram envelhecidas, tinham, né, uma estética, roupas largas para demonstrar como eles... sofriam, né, no Carandiru, roupas que muitas vezes eles ganhavam de outras pessoas, então eram roupas meio largonas, assim, ou muito justas, era o que tinha, então precisou ter, além desse pensamento de preciso demonstrar o que esse personagem quer dizer e amarrar o roteiro, eu também preciso ter esse realismo, né, que eram roupas puídas, velhas, não eram roupas das pessoas exatamente, então eram roupas largas, enfim. O Cidade de Deus é um filme que muito do que o estrangeiro conhece do Brasil, ele aprendeu em Cidade de Deus. Foi um filme muito passado lá fora, né? Então, Bia e Inês Salgado trabalharam muito próximas da Ana Van Steen, que foi a caracterizadora, a maquiadora do filme. Né? Então, a gente é um departamento junto, muito junto, né? Que precisa ter coerência entre esses 2 departamentos. Junto da direção de arte. Nós, o figurino e a maquiagem, fazemos parte do que a gente conhece como production design, que é a direção de arte. O que é a direção de arte, né? Tudo que se vê, que é visual num filme, numa obra audiovisual, é direção de arte. Então, os móveis, os objetos, os carros numa rua, as paredes de um prédio, as roupas, a maquiagem, tudo. Enfim. E aí, Bia e Inês Salgado fizeram um figurino que não é flat, né? Ele é um figurino todo mais... de cores mais apagadas, digamos assim, de cores um pouquinho mais lavadas. Então, ele não é um figurino que grita, né? Por exemplo, Macunaíma é um figurino super colorido. Muitos atores têm figurinos super coloridos. E Bia e Inês fizeram um figurino mais flat, né? Mais apagadinho, mas que não é flat, na verdade, né? Tem muita textura, muita estampa, crochê, enfim, peças que contam uma história, peças que têm vida, que nem a gente tinha falado antes, peças envelhecidas. Elas trabalharam muito junto da caracterização. E a caracterização desse filme, todos eles são... O diretor de fotografia pedia para Ana passar muito óleo na pele deles para brilhar, para mostrar que tava calor, sabe? Então, a caracterização junto do figurino ajuda também a criar toda uma atmosfera que a fotografia vai ajudar a passar, por exemplo, esse calor, né? Ele é um filme todo quente, cores quentes, aí o óleo na roupa deles, enfim. Justamente para passar essa ideia para passar uma ideia, né? A gente tem a cor da fotografia, a luz, junto com o figurino, junto com a direção de arte, como um todo, ajudam a criar uma atmosfera dessa obra pro público. Por enquanto é isso, fica aqui junto comigo, que módulo 5 a gente já vai falar sobre uma coisa muito importante, muito atual, que é o figurino na publicidade, que é basicamente muito do que eu faço hoje em dia, tá bom? Até já!